Pega a gente no contrapé, né? Se o cara não tá preparado, ó. Antônio Carlos Macedo, Macedão. Mas quando eu era repórter, meu Deus do céu, o pessoal vai me cancelar por causa disso. E é um episódio pra quem acorda com ele. Como assim? E aí acorda às 4h20. Vamos ficar o Macedo em casa. Agora a gente vai circular por... Tem uma surpresa pro Macedão. Vou levar ele num lugar. Dona Cristina segurou o nosso segredo. Nossa, minha esposa. Tá? Faz as honras, Macedão. Aqui, ó. Muito obrigado por ter aberto espaço pra nós. Isso aqui pro ouvinte é muito legal. Porque tá conhecendo o outro lado, né? Eu não levo a Cristina. 40, 50 é hora de parar. Tu viu só? Soares, ele não se envergonha com o que fez. Sumiu, né? Sumiu, mas tinha que sumir mesmo. Sumiu. Né? Aquele que eu considero o jogador mais importante da história do Inter. Manga. Manga. A gente ouve tu falar sobre esse empreendimento aqui com muito carinho. A senhora vai preparar um café? Não. Esse homem vai preparar pra nós. Não sei se tu entrevistou o Pelé. Eu entrevistei o Pelé, mas só avisa que ele vai entrar e vai ouvir. Não é? Renato Portaluppi. Renato. Ele trabalha para chegar à seleção brasileira, tentar um upgrade na carreira dele. Quando é que ele vai virar a chave, né? É isso aí. Poder perdeu pro Fluminense, perdeu, mas puxa vida, né? Em que circunstâncias perdeu? E o Abel perdeu de título pro Internacional. Puxa vida. Aí o pessoal vai cair de pau em mim, hein? É a regra do Grenal. E chegou um ponto que eu disse, Adel, olha aqui, ó. Tira ela do ar porque não... Eu queria muito fazer essa entrevista com o Macedo. Eu sempre falo isso, né? Os convidados que chegam aqui, eu queria muito. Mas o Macedo, eu queria muito fazer essa entrevista. O Macedo, pra mim, é sinônimo de seriedade, credibilidade, comprometimento. E o Macedo, pra muitas pessoas, é aquele cara que todo mundo gostaria de conhecer mais, né? Como é que deve ser o Macedo na intimidade? Será que o Macedo é aquele cara sério, turrão, que dá porrada quando tem que dar porrada lá na Rádio Gaúcha? Então o que a gente vai tentar no episódio de hoje é mostrar esse outro Antônio Carlos Macedo. O Macedo da resenha, o Macedo da brincadeira. É isso que a gente vai tentar trazer aqui. Para quem só acompanha o Macedo na rádio hoje, há 20 anos, por exemplo, que é o tempo que ele apresenta o Gaúcha Hoje e o Chamada Geral, não sabe que o Macedo foi o maior repórter esportivo desse estado. E aí eu tô colocando a minha opinião. Para mim, ele foi o maior repórter esportivo desse estado. E um dos maiores do Brasil. Esse Macedo, que tem a mescla do esporte com o jornalismo em geral, vai estar presente aqui, porque ele conhece muito de futebol, tem uma memória fantástica. Lembrando, rapaziada, parceiros do De Carona, KTO, KTO.com, lá onde a diversão acontece. Colocar aquele passo a passo aqui que o Rafa coloca de maneira brilhante, linda para vocês. Acesse lá KTO.com para fazer a sua fezinha, para fazer o seu palpite, que a gente sabe que é bacana demais palpitar com responsabilidade. E lembrando, né, utilizando o cupom GAMBA, vocês têm 20% de bônus em cima do primeiro depósito de vocês. Quem também está conosco? Boxster Tech. Por isso que eu estou andando de Porsche pelas ruas de Porto Alegre. Porque eu tenho a parceria da Boxster Tech, a primeira oficina especializada em carros de luxo em Porto Alegre. Pede para conversar com o Éder, com o Marquinho, os melhores mecânicos especializados em carros premium que existem. Coloca na mão dos caras que vai estar em boas mãos. É Boxster Tech. Eu chancelo, eu assino embaixo, é top demais. E a gente está circulando com esse Porsche que é uma cortesia, né? A Boxster Tech fortalecendo De Carona, colocando a gente de Porsche andando por Porto Alegre. Quem é que tá lá atrás? É ele, o brabo, Leandrinho. Quantos anos tem, Leandrinho? Desculpa. 35 anos. Há quanto tempo tu ouve o Macedão, Leandrinho? 10 anos, eu acho. 10 anos? É pouco, hein? O homem acorda muito cedo, né? Ah, o homem acorda 4 da manhã. Aliás, eu tenho curiosidade, 4 da manhã. Ó, a gente tá chegando a pegar o Macedão 13h10, tá? Será que é hora da sesta? Será que ele dá aquela dormida depois do chamada ali? Vamos começar essa resenha com ele aqui. Bora! Vamos te buscar em casa. Nós temos um carro que é do teu nível. Poxa. Que é um carro que tu merece andar. Poxa, mesmo. Que é um Porsche Panamera. Me serve. Serve, né? Podemos até deixar na garagem no Macedão. Deixar aqui. na volta aqui. Macedão, são 13h13 da tarde. Tu faz o chamada e tal, e tu vai direto. Em geral, nesse horário eu vou dar uma dormida. Dá uma descansadinha. Descansar. Aquela cestinha já foi. Não, hoje eu reservei o horário pra gente conversar. Esse seria o horário da cesta. Esse seria o horário da cesta. Espetacular. Isso aí, depois da conversa aí não tem jeito. Né? Aí vai ter que dar uma dormidinha. Soninho pra você. Já é rotina, né? Sim. É porque eu vou dormir sempre muito tarde. Eu durmo perto da meia-noite. Aí acordo às 4h20. Tô sempre devendo a linha do sono ali, a conta bancária do sono, tá sempre no negativo. Negativo. Cheque especial. Bora lá, Macedão. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos fechar a porta. Boa. Vou abrir a porta pra ti aqui, Macedão. Do nosso Porsche.
Espero que tu te sinta confortável. Macedão, tu sabe de quem foi esse carro aqui, Macedão? Essa história é fantástica, tá? Eu fechei lá a parceria com a Boxster Tech. Eles não alugam carro e não vendem carro. Eles são uma oficina. E eles me falaram assim, ó, nós temos aqui um Porsche Panamera que tá parado, a gente não usa, conversa vai, conversa vem. Tá, mas de quem era esse Porsche? O que esse Porsche faz aqui? Não, esse Porsche era do Nelson Sirotsky. Do Nelson Sirotsky era o Porsche. Aí, possivelmente, Santana sentou algumas vezes, Imagino. fumou alguns cigarros aqui, contou algumas histórias no Porsche que era do Nelson Sirotsky. Olha Que coincidência, né? Muita coincidência. Agora imagina o que tem de história aqui. Macedão, nós vamos dar uma circulada, tá? E tem alguns quadros que a gente sempre personaliza de acordo com o convidado. Vou te dar um exemplo. Veio aqui o Guerrinha. A gente se baseou nas tuas frases, tá? Quando o cara lhe dá um tiro, ele acerta onde, Guerrinha? O cu do mosquito. O cu do mosquito. O quadro é Anos do Mosquito, Isso aí, tá? isso aí. Então, pra ti, quantos anos sendo repórter, Marcelo? Fui repórter durante 18 anos na Rádio Gaúcha, até assumir o Gaúcha hoje em 2002. Tá, então 18 anos tu foi repórter, perfeito? É entrevistador, certo? Entrevistador. Entrevistador. Uma pergunta pra essa pessoa. Primeira, Macedão. Lula. Lula. Puxa vida. São tantas, só pode São uma. tantas, pois é, tem que dar uma pensadinha Só para pode ver. uma, é. Seria bem objetivo e faria uma pergunta do momento. O presidente fala que é possível a gente crescer sem déficit zero. Tá. E eu pergunto ao presidente, que tem uma baita experiência política, que conhece tudo sobre administração, se ele realmente acha que é possível a gente fazer um governo gastando mais do que a gente arrecada. Se isso é possível, se isso se sustenta. Vocês sabem o que eu penso de política. Seria a pergunta que eu faria para ele, porque está bem em cima de um dos assuntos do momento, né? E como a gente trabalha com atualidade, a pergunta seria essa. Objetiva e factual. Isso, em cima do Em outro. cima do hoje, para o presidente Lula. Próximo, vamos lá. Bolsonaro Bolsonaro. Uma pergunta para Bolsonaro. pensava mesmo as coisas que dizia durante o seu governo sobre vacina, sobre doença, ou apenas exagerou na retórica para tentar agradar os seguidores, agradar os partidários e com isso acabou perdendo a eleição? Então por que fazer prova de vida nesse ano? Não precisa fazer, né? Essa é a minha pergunta para o Bolsonaro. Perfeito. Se ele realmente acredita naquilo que ele falava. Se ele acreditava naquilo que ele falava, desdenhando de vacina, Tá. desdenhando dos médicos, desdenhando da pandemia, vendendo cloroquina, ou se aquilo era só uma pantomima, imaginando que estava agradando os seus eleitores, os seus filiados, sem se dar conta que isso lá adiante representaria para ele uma derrota na eleição. Perfeito. Boa pergunta para o Eduardo ex-presidente Leite. Eduardo Leite. Gosto muito do nosso governador, mas tem uma coisa que eu não gosto dele. Ele é um político que faz promessa em campanha e depois nega essas promessas. E a pergunta que eu faço para ele é bem objetiva sobre um assunto que vai voltar à tona. Ele assinou um documento na campanha dizendo que não colocaria pedágio na RS 118. E ele, em alguns momentos aí do ano passado, admitiu que essa possibilidade não era bem assim, etc. e tal. Então eu pergunto para ele, se é correto um político fazer promessas de campanha só para ganhar a eleição, sabendo que depois não vai cumprir com o que prometeu? Forte pergunta, hein? Para o governador Eduardo Leite. Muitas vezes é um desastre. Vitório Pífero, ex-presidente do Internacional. Isso. Já saímos da política partidária, né? E entramos na política dos clubes, né? Ele não se envergonha com o que fez com o seu clube, usar a paixão da forma que usou para prejudicar o Internacional? Futebol é assim. E o Vitório Pífero sumiu, né? Sumiu, mas tinha né? que sumir mesmo, Sumiu, né? desapareceu. Depois do que fez, depois do que se envolveu, depois do que levou o Internacional, tinha que sumir mesmo, né? Próximo, Macedão. Renato Portaluppi. Renato. Ele trabalha para chegar à seleção brasileira ou acha que isso vai ser uma consequência de futuro, talvez? Então os garotos estão sempre de olho. Gosta do Renato, Macedão? Gosto. Sempre gostei do Renato. Eu trabalhei entrevistando o Renato. O Renato sempre foi esse tipo assim, meio bufão, né? Mas o Renato nunca se negou a responder perguntas. Tinha aqueles momentos, às vezes, de extravasar, mas em seguida já estava tudo bem. E autêntico, né? É autêntico, é autêntico. E como técnico, ele faz um trabalho excelente no Grêmio. Gostaria de vê-lo fazendo um trabalho igual em outros clubes. Acho que isso o habilitaria a ser o técnico da seleção brasileira mais adiante. Tu acha que ele tem estofo para pegar a seleção? Ele tem ainda mais, Gamba, a seleção brasileira que não permite treino. A seleção brasileira tem muita conversa, Concordo. tem muito astral, né? E o Renato tem esse domínio sobre os jogadores. Isso aí, para mim, é fundamental num trabalho assim que
não permite ao treinador, o Diniz, um excelente treinador, mas tem uma proposta de trabalho que precisa de treino, exercício, repetição. Isso não dá na seleção brasileira. Não dá. Ainda mais ele, né? E aí o Renato tem esse jeitão dele aí de saber administrar os egos e aí, de repente, pode ser o técnico da seleção brasileira, sim. Mas acho que para isso ele vai ter que romper a barreira de Grêmio e mostrar que não é só um treinador de Grêmio. Quando foi pro Flamengo, a resposta não foi a esperada. Então eu acho que ele precisa, né, mostrar em algum outro clube o mesmo rendimento de Grêmio para se habilitar e ficar ali na mira para ser o treinador da seleção brasileira. Sabe o que eu penso, Marcelo? Eu acho que a resposta dele para ti seria sim, que ele sonha com seleção e se prepara para a seleção. Mas eu concordo contigo, ele precisa mostrar que não é um treinador do Grêmio. É isso. Né? E ele teve a oportunidade no Flamengo milionário, que ele tanto falava, orçamento, pegou o Flamengo e não deu. E não deu. A arrancada foi muito boa no Campeonato Brasileiro, chegou a embalar uma série de vitórias, goleadas, mas depois o trabalho foi minguando e no grande momento que era a Libertadores da América, ele perdeu a decisão. Né? E ao perder a decisão, acabou ali gerando um ambiente que não permitiu sequer que ele terminasse o Campeonato Brasileiro no Flamengo. Né? Sem dúvida. Próximo, Macedão, vamos lá. Cudê. Uma pergunta para Eduardo Cudê. Incomoda para ele ter passado já pelo Internacional, pelo Atlético, mas incomoda para ele não ter títulos aqui no futebol brasileiro? Por isso não é excusa de que... Boa pergunta, né? Porque ele fez um bom trabalho quando passou aqui pelo Inter, mas não ganhou o Gauchão. Naquele ano perdeu, não conseguiu ganhar nenhum Grenal, e foram vários. Depois ele foi pro Atlético, não terminou o trabalho lá, saiu. Eu não sei se ele chegou a ser campeão mineiro lá no Atlético, mas enfim, o que ele espera? Quando é que ele acha que vai chegar um título, se é isso que ele está buscando no Internacional, até para tentar um upgrade na carreira dele? Quando é que ele vai virar a chave, né? É isso aí. Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Vamos lá. O Internacional, no último ano, demorou demais para agir, fez contratações que não deveria ter feito, Baralhas, o centroavante, agora vai terminar o contrato, falou em contratar a Cuejara, aí contratou o Baralhas, contratou o Luiz Adriano, contratou Jean Dias do Caxias e tudo mais. Bom, com base no que ele fez no ano passado, o Internacional desse ano está se reestruturando, está buscando corrigir os erros de preparação da temporada de 2023, que foram tão caros para o Inter que não ganhou absolutamente nada mais uma vez. E se lhe dói muito ir agora já para o 4º ano de gestão, né? São 3 anos de mandato, né? Sem nenhum título, nem Gauchão, nem Copa do Brasil, nem Sul-Americana, nada. Deve doer muito. Foi dito pela direção. Deve doer, né? Porque então, prometeu na campanha, né? Essa é a pergunta. Se está corrigindo os erros do passado para terminar com essa ferida, com essa dor de não ter títulos. Te agrada a gestão do Barcelos, Marcelo? Me agrada. Eu acho que ele rompe com algumas daquelas ideias do passado, de achar que o fulano, porque teve uma história, vai ser o ganhador, os seus seguidores vão ser sempre os ganhadores. Eu acho que me agrada isso. Embora ele tenha cometido erros, né? Por exemplo, aquele ano que estava com o Abel, de estabelecer primeiro, com certeza, contratar um treinador que não tinha, o Ramírez, que tinha uma experiência muito curta, não conhecia um grande clube como o Internacional, e estabeleceu uma ideia de primeiro trazer o técnico e aí depois montar o entorno dele, né? Foi mais ou menos assim. Foi. Acho que no ano seguinte também, quando eles foram buscar o técnico do Tajeres, outro que... Medina, caiu pro Globo. E aí o Internacional foi somando maus resultados e só engrossou essa fila aí de anos de não ganhar título. A questão do Mano aí já acho que foi diferente. Ele agiu certo quando contratou e agiu certo quando dispensou o trabalho do Mano. Porque o Inter precisava de uma reação, foi lá, buscou o Mano Menezes e o Mano deu daquele ano a reação, levou o Inter bem no Campeonato Brasileiro. No ano seguinte não repetiu e, para mim, estava colocando em risco a sequência de Libertadores. E ele fez a mudança na hora certa, trouxe o Cudê perdeu pro Fluminense, mas puxa vida, né? Em que circunstâncias perdeu? Jogo numa decisão em que o Inter foi melhor a maior parte do tempo, né? Aquelas coisas de futebol, né? Bora lá, próxima, Macedo. Alberto Guerra. Virou obsessão para o Grêmio contratar um novo Soares? Boa pergunta. Dito isso também, vamos aos fatos, né? Porque depois do Soares, né? O que o Grêmio pode fazer para ter um jogador de tamanho impacto? E se isso não passa a ser um empecilho na formação de um time? Porque se não tivesse o fator Soares, o Grêmio, por exemplo, já não teria resolvido a busca de um camisa número 9. Sombra Soares. A Sombra Soares. Até quando a Sombra Soares vai permanecer na arena? Qualquer centroavante, Marcelo, por melhor que seja, que chegue ao Grêmio, vai ter a Sombra Soares. Qualquer um. Sim. Pode ser o melhor centroavante que o Grêmio encontrou no mercado. Sim. Vai ser comparado ao Soares. Sim. Igual o Soares, o Grêmio não vai encontrar. Embora o centroavante anterior do Grêmio tenha sido um jogador barato, em fim de carreira, com a melhor
relação custo-benefício. Com certeza. E vou te dizer mais, melhor relação custo-benefício até... Aí o pessoal vai cair de pau em mim, hein? Até que o Soares, tecnicamente. Diego Souza, o Grêmio conquistou mais títulos do que com o Soares. E era o centroavante. E era o centroavante e fazia gol. Só que hoje, se o Grêmio apostar num jogador assim, caem de pau em cima da direção. Por quê? Porque tem a sombra do Soares, né? Polêmico teu posicionamento, torcido do Grêmio já vai... Soares não pode ser criticado. Não, mas não é criticado, não. Longe disso. O Soares foi um baita de um acerto do Grêmio. Não é só o centroavante, não é só o jogador de grande nome que pode resolver. De repente, se tu tiver a sorte ou a capacidade de descobrir um jogador como o Diego Souza, que não era descobrir, mas enfim, achar um cara foi uma experiente, solução isso, achar aquela solução naquele momento, tu pode resolver teu problema sem ter que buscar o jogador na Europa, o jogador, sei lá, milionário. E esse é o peso que está hoje sobre a direção do Grêmio, né? É, esse é o peso. O Grêmio não quer anunciar nenhum jogador porque a torcida vai ficar apavorada. Pois é, mas essa busca não pode resultar, de repente, na contratação de um nome que não seja do agrado do Grêmio. De repente, assim, fala-se muito do Cavani. Daqui a pouco não dá aqui, não dá ali, não dá. Vamos trazer o Cavani, porque esse Não é por aí, porque tem que ter convicção. Tem que ter convicção, que na campanha, quando o presidente falou que se ganhasse ia tentar contratá-lo, o Caio de Pau dizendo que era iniciativa eleitoreira, né? Isso. E o Grêmio fez uma proposta, o Soares num primeiro momento recusou, dizendo que esperava por outros caminhos, não encontrou esses caminhos, veio pro Grêmio e foi um melhor jogador do futebol brasileiro no ano passado, né? Bora, Macedão, próximo. Essa eu tô curioso, Macedão. Uma pergunta pro homem, Macedo. Nelson Sirotsky. Nelson Sirotsky. Qual é o grande desafio de empresas de mídia tradicional, como a RBS, para se manter líder, para se manter atuante, para se manter importante num mercado cada vez mais ocupado por mídias digitais, por alternativas digitais, que não vem só de empresas, mas que vem de todos os lados, e tu é um exemplo disso aqui fazendo teu trabalho. Foi uma experiência muito boa, eu gosto muito desse tipo de relação. Qual é o grande desafio de empresas como a nossa, Nelson, para a gente continuar no topo? Boa pergunta. Macedão, segura um pouquinho agora, Fichinha, segura. Essa etapa foi cumprida. Tá. Cumpriu com louvor. Macedão, agora é o seguinte, duelos, tá? Vai bater no teu coração. Meu Deus, pré-jornada versus Gaúcha hoje versus Chamada Geral. E eu poderia colocar ainda versus Plantão Gaúcha, Plantão Esportivo. Plantão Esportivo, que foi meu primeiro programa na Rádio Gaúcha, comecei em 1985, com a missão de substituir ninguém menos do que o grande Antônio Augusto. Mas em relação a isso esse trio aqui... aí tá bom, né? Esse aqui tá bem montado. Por quê? O pré-jornada eu fazia com muita alegria, com muita disposição, muito carinho. E naquela época a gente tinha mais acesso às fontes, então dava para produzir coisas por antecipação, dava para botar especiais, dava para fazer uma série de coisas, então tenho um carinho muito grande pelo pré-jornada. Chamada Geral também, né? Porque eu faço Chamada Geral desde 1993, quando eu saí da noite, encerrando a minha participação noturna. Eu estava cansado daquele horário, não tinha vida familiar, e o Chamada Geral foi a minha porta de entrada na programação do dia da Rádio Gaúcha, então tenho um carinho muito especial pelo Chamada Geral. Mas até pelo tempo que eu já faço o Gaúcha Hoje, e também pelo carinho, pela atenção que eu tenho com o programa, com os ouvintes, é o Gaúcha Hoje. Gaúcha Hoje. É o Gaúcha Hoje. O Gaúcha Hoje é a minha menina dos olhos. Se tivesse que fazer um ranking, Gaúcha Hoje... Gaúcha Hoje, pré-jornada, Chamada Geral e o Plantão. E o Plantão. Perfeito. Então, Gaúcha Hoje no coração do Macedão, programa que faz o Macedão acordar às 4 da manhã. Às 4 da manhã, não reclamo, né? Embora não seja nada agradável acordar nesse horário, né? Nada, mas não... Aliás, Gamba, eu nunca gostei de dormir cedo, eu sempre fui notívago, sempre fui assim. Às vezes eu tinha que fazer lá pra rádio mesmo, algum plano, algum projeto, na época que era editor lá, eu gostava de deixar pra fazer no fim da noite, entrava madrugada dentro fazendo, aquilo parecia que me trazia um rendimento. Produzia mais, surgiam mais ideias. Então sempre fui de até avançar na madrugada. Nunca gostei de acordar cedo, mas o que o destino proporciona pra gente, a gente nunca pode esperar, né? De repente, é o Gaúcha Hoje que me faz madrugar, acordar no horário em que eu ia dormir muitas vezes. Né? Macedão, essa aí é sobre cobertura, tá? Tu tem experiência nas duas coberturas, que são as duas principais coberturas quando se fala em Copa do Mundo e eleição e jornalismo esportivo. Meu primeiro contato com a eleição foi em 1974, exatamente quando eu comecei a trabalhar há 50 anos. Mas, Gamba, não dá para negar a importância da Copa do Mundo. Eu fui 5 vezes à Copa do Mundo, é um evento mundial, um evento que reúne imprensa, futebol, atrações, é uma reunião, um suco concentrado de mundo num lugar só, a Copa do Mundo.
é mais significativa, assim. A eleição é importante, mas até pela repetição, a gente faz Copa do Mundo uma vez a cada 4 anos. Sim. Eleição tem uma a cada 2 anos, Sim. ainda bem que tem uma a cada 2 anos, né? Porque é sinal de democracia forte. A eleição já fica mais na rotina, ao passo que a Copa do Mundo é sempre um grande evento, exige uma preparação, exige, enfim, uma expectativa maior. Eu fico com a Copa do Mundo. 5 Copas. A última foi 2002, 2002, no final desse ano, foi quando eu comecei o Gaúcha Hoje, saí do esporte e também encerrei as minhas coberturas. Quero dizer, Brasil voltar a conquistar a Copa, tem que mandar o Macedo fazer uma nova cobertura. Eu e o Silvio Benfica, né? Isso. São os parceiros de cobertura e fizemos 3 finais consecutivas de Copa, né? Imagina só. 94, título, Isso. 98, vice na França e 2002, a conquista lá do pentacampeonato com o time do Filipão. Ou seja, bicampeões do mundo. Bicampeões. Talvez não fosse o Ronaldinho ter aquela convulsão, poderia ter um 100% de aproveitamento. Gamba, não sei, Gamba. Acho que não. Quando o estádio tocou a Marselhesa e aquele povo todo ficou de pé cantando o hino da França, eu pensei comigo, não tem como o Brasil ganhar. O Brasil toma 2 gols de bola parada no primeiro tempo, com o Zidane fazendo gols que não faria, né? De cabeça. Aí no segundo tempo, o terceiro foi consequência. E aquela história do Ronaldinho e tudo mais, então não era pra gente, não era. Era pra França aquele jogo. Não tinha jeito. Macedão, próximo. Acho que essa aí eu já sei tua resposta. Vamos lá. Renato versus Cudê. Olha, eu vou me basear, para mim, futebol é resultado, futebol é título. O Renato tem mais que o Cudê e o Renato no Grêmio conseguiu, até pela presença por mais anos, conseguiu mais coisas que o Cudê no Internacional. Então, para mim, o Renato está bem à frente que o Cudê nesse quesito aqui. Renato Portal. Imaginava, Macedo, que a resposta seria essa. Renato versus Cudê. Próxima, Macedão. Grêmio de 83, Inter de 2006. Olha, eu vou ficar com o Inter de 2006, por uma simples razão. O Grêmio ganhou do Hamburgo, era o campeão europeu, era um jogo só, ganhou a sua partida e tudo certo. O Internacional foi para uma disputa que já era diferente, já tinha que passar por 2 adversários e queiram ou não queiram, o pessoal lembra assim, mas o Barcelona estava sem o Eto'o, só que o Internacional, que disputou o título mundial, perdeu metade do time que ganhou a Libertadores da América, né? O pessoal não lembra que saiu o Bolívar, saiu o Tinga, Sobis, o Jorge Wagner, esses jogadores todos saíram. Então, era um remendo de Inter e foi lá e ganhou do Barcelona. Então eu fico com o Inter de 2006, mas sem menosprezar de maneira nenhuma, né? Saudando também o Grêmio de 1983, que trouxe o primeiro Mundial para o Rio Grande do Sul. Sim, mas deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta, porque faz muito tempo que tu tá fora do esporte, trabalhando ali efetivamente. Sim. Não fora do esporte, porque tu acompanha jogo, né? Tu comenta. E os programas têm esporte. É isso, quem te acompanha no dia a dia sabe que tu acompanha muito. Sim. Né, a dupla Grenal. O pessoal te pergunta ainda muito, qual é o teu time? Perguntam. E eu continuo dizendo que jornalista não pode ter time. E eu acho que o Guerrinha tem uma expressão muito legal sobre isso. Jornalista tem que ver futebol com os olhos e não com o coração. Tá? A gente tem que analisar, olhar o que está acontecendo e dar opinião com base no que está vendo e não do que gostaria que estivesse acontecendo ou com base naquilo que o teu coração está dizendo. Agora, uma pessoa no futebol do Rio Grande do Sul, para ser cronista esportiva, ela tem que ter começado a gostar de futebol cedo. Né? Como é que começa? Torcendo para um dos dois. É óbvio. Um é gremista, outro é colorado, mas eu não gosto de entrar nessa conversa porque eu respeito os meus colegas também e acho que eles também fazem o que os olhos deles dizem e não ir deixando o coração em segundo plano. Mas algo que tu pensa revelar ou não? Não. Acho que não. Vai seguir contigo? Vou seguir comigo. Isso aí Mas os ouvintes ainda mandam lá um WhatsApp. Macedo, tu é gremista, Macedo, tu é colorado, falou isso por isso, porque... Para nós é sempre isso. Menos, né? Porque como a gente fala pouco de futebol, mas quando eu era repórter, meu Deus do céu, começamos com a interatividade, né? Que antigamente não existia. Isso é sempre assim. Às vezes é tóxico demais. Eu acho que a gente viveu um período aí eleitoral de uma polarização absurda, né? E a grenalização é isso diariamente. Sim, eu costumo dizer as pessoas cobrem política, mas é insano. Olha, guardadas as proporções, para quem cobre dupla Grenal, é essa insanidade diária. É isso diária. Aí. Pelo fato de ter trabalhado durante muitos anos com futebol e saber bem a necessidade de manter o equilíbrio entre as coisas, é que eu acabei me moldando de uma forma diferente a esse processo político. Eu era mais franco em rebater determinadas posições, principalmente do presidente Bolsonaro, na época em que ele era presidente da República. Não que eu tenha concordado absolutamente nada com ele, mas em certo momento eu observei o seguinte: deixa que a esquerda se degladie com o Bolsonaro.
Tem certas coisas que a gente tem que dizer, olha, acho que é um exagero, a questão das vacinas, por exemplo, mas no dia a dia tem que deixar que eles briguem entre eles, porque é a regra do Grenal. Se tu daqui um pouco vai defender uma posição e essa posição é contra daquele lado, tu tá automaticamente defendendo o adversário dele. Sim. E vice-versa. Eu tenho uma posição muito mais equidistante hoje nessas questões, deixando que as melancias se acomodem no caminhão para evitar justamente que venha a ser rotulado de A, B ou C, esquerda, direita, isso, aquilo. Não me interessa, não me serve isso. Tu dá menos opinião do que já deu? Dou menos, até em função disso, dou menos. Mas foi uma decisão tua? Foi decisão minha eu analisar esse quadro em que eu observava. Eu tenho metade dos ouvintes pendendo por um lado, metade pendendo por outro. Se eu ficar todo instante dando opinião, eu vou acabar me rotulando, vou acabar me passando por um lado ou por outro, ou ao pior ainda, né? Perder espaço com os dois lados. Eu não quero isso, né? Conhece essa rua aqui, né? Conheço, passo todos os dias aqui, os dias. Tu vai me ajudar a chegar onde eu tô te levando? Tu vai me dizer onde é que fica, né? Vamos. Vou te dizer, nada como aprender com um jornalista. Aqui, ó. A guardar segredo e guardar fonte, Macedão. Isso. Viu só? Isso aqui. Dona Cristina segurou o nosso segredo. Olha só, Dona Cristina, vamos levar o Macedão no Cristina Bistrô Café, que fica onde, Macedão? Avenida do Forte, 520. 520. Isso aqui é um xodó da família, é algo da Dona Cristina, que ela idealizou. Porque quando a gente te ouve, Macedo, eu quando trabalhava contigo, a gente ouve tu falar sobre esse empreendimento aqui com muito carinho, né? Porque empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil Não mesmo. é nada fácil. É muito mais persistência, amor, e às vezes o retorno nem sempre é o que a gente imagina. Eu diria que é teimosia muitas vezes. Teimosia. Interessante, a minha esposa começou a trabalhar em 89 fazendo festa infantil, decoração de festa infantil. E aí foi virando lá pelas tantas, começaram a perguntar se ela não fazia festa completa, ela começou a contratar buffets, coisa e tal, daqui a pouco estava no meio da gastronomia. E aí montou um bistrô dentro de um clube lá do 25 de julho. Aí em certo momento rompeu a parceria e aí disse, olha, se tu tem uma clientela já fixa e havia uma opção de aluguel de uma casa bem grande lá perto do local onde ela tinha um restaurante, investe. E aí ela investiu no restaurante lá na Cristóvão Colombo, uma casa muito bonita lá, né? Só que aí veio a pandemia, né? E o aluguel se tornou impossível, enfim, teve que fechar. E aí ficou aquela tristeza, aquela coisa. Esse prédio aqui é um prédio que é da família. É da família o prédio. E aí eu disse para ela, mas por que tu não monta então um restaurante lá no prédio de vocês? O aluguel vai ser menor, as condições vão ser melhores. E aí acendeu a veia de novo da empreendedora. E ela veio com tudo para cá, reformou, etc e tal, e montou uma operação que é muito mais, eu digo, que é para ocupá-la do que propriamente para ter ganhos. Porque se fosse botar na ponta do lápis, ficaria em casa, sabe? É difícil. É incomodação em cima de incomodação, é dificuldade em cima de dificuldade, mas dioturnamente ela está aqui. Sai às 8 da manhã lá de casa, eu trago, busco às 8 da noite, 12 horas por dia trabalhando aqui. Direto. A única coisa que eu consegui nesse período aí foi que ela deixasse atender aos sábados. Com os sábados, né, tendo trabalho aqui, a gente se liberava para um fim de semana só no fim da tarde de sábado. E aí, por exemplo, para ir lá em Torres, onde a gente tem apartamento, não valia a pena. Não. Né? 200 quilômetros para ficar menos de 24 horas lá. Aí ela aceitou fechar os sábados. Isso aí foi um ganho de qualidade para a gente, mas de segunda a sexta-feira a rotina dela é aqui. Eu venho almoçar, eu sou freguesa, sou cliente. Cliente. Mas eu tenho uma curiosidade da Dona Cristina. Se ela não está cansada dessa rotina do maridão? Já falamos algumas vezes em parar. Mas aí teria que ser os dois, né? Só que, Gamba, a pandemia A pandemia foi um momento aquele que ela nos deixou meio sem pai nem mãe. Mas tu pensou em parar ou uma decisão familiar? Eu cheguei a ter acertado com a empresa, minha saída da Rádio Gaúcha, eu sairia em março de 2021. Estava acertado. Aí houve alguns contratempos, pediram para ficar até o fim do ano e depois disso nós entendemos que o casamento não devia ser desfeito, pelo menos por enquanto, estamos tocando o barco aí indefinidamente. E aí o que a pandemia me fez refletir? A gente fica com aquele tempo ocioso e tu não sabe o que vai fazer. Então se tu tem atividade, continua, né, bem de saúde para desempenhá-la, tu vem tendo uma boa aceitação do público, então por que determinar um rótulo assim, vou parar. E aí depois, o que vai acontecer? Vai viajar? Vai isso, vai aquilo, passou tudo isso, o que vai fazer? Né? Vai sentir falta da rotina. Vai sentir falta da rotina, então vamos lá, vamos ir tocando enquanto der. E faz bem. Bora lá, Macedão. Vai me recomendar ali café, torta. O que eu recomendo mesmo não tem mais, né? Que é o almoço, né? O almoço. O almoço. Um dia a gente vem pro almoço. Faz as honras, Macedão. Aqui, ó, Cristina Bistrô. Chegamos gravando.
Prazer, Felipe. Deixa eu dar um abraço. Muito obrigado por ter aberto espaço para nós. Né? Conhece esse ele muito aqui? Pior que eu falei para ela que... Ele ajuda ou não ajuda? Ele paga os boletos. Ah, não! Já alguma coisa já tem uma ajuda. Já tem uma ajuda ainda. Quer dizer, na cozinha. Tu vai pra cozinha, Macedão? Aqui tu não dá pitaco na cozinha, só em casa. Só em casa. Mas ela me ensinou a cozinhar na pandemia e principalmente no período em que ela estava reformando aqui, eu assumi a cozinha em casa. Faz um arroz, a bolinha soltinho, vai muito bem. Acertando o arroz, já não, ninguém morre de fome, já estamos bem. É bem difícil, né? E fim de semana, como ela trabalha a semana inteira, quando a gente fica em casa, eu assumo e faço. É contigo, É comigo. Ele estava perguntando se a gente já pensou em parar. Em parar? Eu disse que já. Sim, já. Penso frequente. Mas ele parar ou a senhora parar ou os dois pararem? Os dois pararam. Os dois. Eu não paro porque ele ainda continua. E eu não paro porque ela ainda continua. É a negociação do time aqui, né? Pra gente pôr em Torres, entendeu? Pra ir pra praia em definitivo. Mas pessoal, ela não vai pra praia em definitivo. Vai sentir falta? Não consegue. Sente falta daqui, né? Sente, né? A gente trabalha bastante tempo. É, o tumulto, a gente sente falta do tumulto. Fica 10 dias em Torres e tu já quer voltar pra cá. Não, 4. 4 dias já é suficiente pra querer voltar. Isso aqui pro ouvinte é muito legal. Porque tá conhecendo o outro lado, né? Imagina o cara, quantos anos no rádio? 50 anos de profissão 50 de profissão de gaúcha? 40 anos de gaúcha e 50 de profissão esse ano. É a minha idade. Eu tenho 42, eu fiz 42. Tá na hora de parar. Tá na hora de parar. O bafo na nuca. Pressão aqui, Macedão, papai. Tá na hora de parar, Macedão. Eu comecei a trabalhar em setembro de 1974, lá na Calda Júnior, fiquei 10 anos. Então isso é 50 de profissão, 40 de gaúcha. É agora. Mesmo. É agora. Redondo. Redondo. 40 de gaúcha, 16 de julho. De profissão. Dia 13 de setembro. E 50 é bom, mas merece uma celebração, hein? Dona Cristina sabe o que ela tá pensando? No seguinte: 40, 50 é hora de parar. 90. 40, 50, eu não é, Dona Cristina. 40, 50 é hora de parar. Tu viu só? Bom, tem um grande momento, 40, 50. Mas o homem não larga o osso, Dona Cristina. O homem gosta de acordar 4h15 da manhã, 4 da manhã, 3h30 da manhã. Não, eu ouço o programa. Fazendo meu café, me vestindo, enfim, no telefone. Mas também cuido ele lá no escritório, né? Tem que ver a felicidade dele. É radiante, é um prazer. Então, risada, é um prazer. Conversa com o cara, conversa com o cara planejado, conversa com o Cleocon, Adora. E o Thiago, então risada. Adora. Não vou conseguir arrancar esse. Como é que eu vou tirar esse homem daqui? Não tem... A senhora vai preparar um café? Sim. Não, esse homem vai preparar para nós. Ele não sabe. Nós vamos fazer ele preparado, nem que seja pra ele errar, Dona Cristina. Café esse homem tem que saber fazer. Mas aqui eu não sei, em casa eu faço. Em casa? Não tem ninguém para fiscalizar, ele faz em casa, o café em casa. Com a Cristina trabalhando aqui, os nossos filhos, eles, cada um tem a sua casa hoje em dia. Eles estão aqui, os filhos, Marcelo? Não. Um mora em São Paulo e 2 moram aqui. Tá. Eu sou o dono da casa, né? O cara que fica lá na casa. Não, né? é o que? O doméstico da casa. Né? Vassoura. Isso. Vamos sentar ali, Marcelo? Vamos lá. Aproveitar que a Dona Cristina abriu o bistrô pra gente conversar aqui. Macedão, nós temos um quadro aqui, tá? Se o convidado é gremista, ele monta o Grêmio de todos os tempos. Se o convidado é colorado, obviamente ele monta o Inter de todos os tempos. O senhor, por ser neutro, o senhor vai montar o Grêmio e o Inter de todos os tempos. O critério é teu, tá? Vou te dar um exemplo. O Duda Garbi chegou aqui e falou... Cara, o meu Grêmio de todos os tempos que eu vi, eu acho que esse é um critério. É um critério, tu viu. O critério é teu. Não, eu acho que eu vou seguir o mesmo critério. Vamos lá, o goleiro, Darley. Pode não ter sido tecnicamente o melhor de todos os goleiros, mas era um personagem vitorioso do Grêmio, né? Teve uma trajetória brilhante, enfim, e nas horas decisivas crescia. Demais. Grenal, então, nossa senhora. Lateral direito, Arce. Arce. Esse eu não vi jogar, mas esse é unanimidade. Ayrton. Pavilhão. Ayrton Pavilhão. Jeromel e Ayrton Pavilhão. Jeromel e Ayrton. Aí Sim. talvez eu dizer, mas um era da esquerda, da direita, mas os dois zagueiros são esses. Tá. Roger, tá? Tu tem Danley Arce do Grêmio de 95, ali do Filipão. Tu tem o Jeromel do Grêmio de 17. E o Roger. Campeão da América. E o Roger de 95 também. Uma de 95 que foi até 2002. Lembra que 2002, aí já jogando de terceiro zagueiro. Isso, foi quando com o Tite, né? E o Pavilhão... Pavilhão, uma referência histórica, mas é aquela referência, assim, por tudo que ele jogou e por tudo que representou. Vamos lá pro meio de campo. Vou botar o Maicon. Maicon. Jogava muito o Maicon.
Vou botar um meia que pouca gente lembra, passou discretamente pelo Grêmio, mas se olhar a tabela de goleadores do Grêmio, o número de tabelinhas, o número de jogadas que ele fez, Osvaldo, imaginei que fosse. Osvaldo, baita jogador. Meia esquerda, não importa o desfecho dele com o Grêmio, que não foi bom, um casamento que foi mal desfeito, mas o Ronaldinho Gaúcho é um jogador que, meu Deus do céu, nasceu pro futebol do Grêmio, fez história inicial no Grêmio, foi para a seleção brasileira a partir do Grêmio, claro, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, tem gremistas que não colocam o Ronaldinho, né, pelos dois episódios. A primeira saída e o segundo, a negociação que não se confirmou. Mas olha, Macedo, eu acho que se a gente for olhar para a história, os dois maiores jogadores da história do Grêmio é Renato e Ronaldinho. Ronaldinho. Jogava muito. Aí ponta direita, nem preciso dizer, né? Camisa 7 de todos os tempos, Renato Portaluppi, né? Tá. Centroavante do Grêmio. Eu vou colocar o Soares. Tá. E falta um. E falta um, ponteiro esquerdo, o Éder. Éder Aleixo. Uma boa seleção, é que de repente tem outros jogadores que a gente, numa análise mais assim detalhada de pesquisa... Jardel não entrou, Paulo Nunes não entrou. Mas eu podia botar o Paulo Nunes, mas o Paulo Nunes é o jogador, se fizesse um ataque com 3, poderia ser ele no lugar do Éder, mas vamos manter uma composição de time, né? Até porque quem tentou fazer time de futebol juntando só bons se deu mal, né? O Flamengo recentemente aí, né? O Flamengo lá atrás, do Edmundo, Sávio e Romário, o Paris Saint-Germain aí do Messi, Neymar e tal. Soares entrou então. Botei o Soares. Vamos lá. Porque o Soares é um fenômeno que vai além do futebol como técnica só. É uma figura mundial, um jogador de Copa do Mundo, chegou aqui, fez os gols que a torcida esperava dele, atraiu milhares de torcedores para a arena. Enfim, ele é um fenômeno que transcende o futebol. Nenhuma dúvida. Fica na história do Grêmio. Minha pergunta, o teu treinador é um treinador que também está no time ou é um outro treinador? Não, é Luiz Felipe. É Filipão? É Filipão. É Filipão. Pegou um Grêmio destroçado em 1993. Em 94 ele começa ganhando uma Copa do Brasil com um time modesto. Gol do Nildo. O Nildo era um centroavante do interior de Minas lá, que quando veio ninguém dava um tostão furado por ele, foi decisivo naquela Copa do Brasil. Aí no ano seguinte ganha Libertadores da América, onde ele decide a Copa do Brasil naquele ano e perde pro Corinthians, né? Perde pro Corinthians, mas chega a decisão da Copa do Brasil, ganha o Campeonato Gaúcho com o chamado Banguzinho, time reserva do Grêmio. Aí vai pro ano seguinte, fracassa na Libertadores e na Copa do Brasil, mas ganha o Campeonato Brasileiro, ganha o Campeonato Gaúcho. Eu acho que o Filipão é bom lembrar, o Grêmio vinha de uma segunda divisão em 1992, né? Ele disputou a segunda divisão e era um time sem dinheiro, um time que precisava ser remontado. Nossa Senhora. E ele aceitou e construiu aquele time do Grêmio. Dá pra rodar o mundo esse time aí, né? Dá pra fazer um barulho, né? No papel dá. Dá pra rodar o mundo. Bora lá, Inter, Marcelo. Internacional, Manga. Lateral direito internacional sempre foi meio carente de lateral. Cláudio Duarte. Figueiredo, o Gamarra, jogou pouco tempo, mas jogou muito no time do Internacional. Lateral esquerdo, quem no Internacional como lateral esquerdo? Eu vou acabar ficando com o Vacaria, então. Vacaria do grande time de 75, 76, né? Até um reconhecimento àquele time. Agora, o meio de campo do Internacional dá pra gente escolher, e todos, pra mim, vão ser daquele período ali. Batista, Paulo César Carpegiani e o Falcão. Batista, Falcão, Paulo César Carpegiani. Tem lugar pro D'Alessandro? Ele não tem. Bota o D'Alessandro aí pelo que ele representou no Internacional. Olha, eu acho que muito menos por títulos, mas muito mais pelo fato de ter comprado a ideia da liderança e a liderança Grenal e ter encarnado isso aí durante muito tempo. Isso aí que fez dele, assim, esse ídolo que ele é até hoje. A idolatria vem daí, né? Vem daí. Um colorado, né? Isso, camarada que comprava as discussões, ia torcer com a torcida e pegava lá o caixãozinho do Grêmio, essas coisas. Tu imagina que o D'Alessandro hoje, a relação, todos os torcedores fazem isso, né? O gremista odeia o D'Alessandro como o colorado odeia o Renato. Mas são os dois que melhor representam isso. Como é que pode isso, os dois que melhor conseguiram melhor representar isso. Isso aí. Os dois, tanto o D'Alessandro quanto o Renato. Ponta direita, aquele que eu considero o jogador mais importante da história do Inter. Mais importante da história, pelo caráter decisivo. Valdomiro. Se pegar nos títulos do Internacional, Valdomiro tem papel essencial, marcando gols ou cruzando bolas para que atacantes fizessem gols, né? Centroavante do Internacional. Fernandão não pode ficar fora. Não pode. Fernandão. Treinador do Internacional, Rubens Minelli. Nos deixou há pouco tempo. O Minelli pegou o Internacional que batia na trave. Eu achei que fosse botar o Abelão. O Abel ganhou 2 títulos importantíssimos na história do Inter, mas pelo número de chances que ele teve no Internacional, pelos anos que trabalhou e as chances que ele desperdiçou, olha, que o Abel perdeu de título com o Internacional.
Ele tem os dois mais importantes, não discuto isso. Agora, o trabalho do Minelli foi um trabalho vitorioso, porque ele pegou o Internacional em 74, né? O Inter que batia, se classificava e morria na praia, se classificava e morria na praia. Primeiro ano ele foi campeão gaúcho, com 0 ponto perdido. 0 ponto perdido. No Brasileirão foi de novo de bater na trave, foi finalista, mas não ganhou o título. Mas aí em 75 ele rompeu as fronteiras, algo que o futebol gaúcho parecia jamais conseguir ganhar um título brasileiro, né? Ganhou numa época que tinha Fluminense, Máquina, Cruzeiro. E aí no ano seguinte repete a dose, né? Repete a dose. Então, para mim, o Minelli... Sabe que eu tenho uma curiosidade, algo assim que eu nunca consegui esclarecer como repórter e tenho essa curiosidade até hoje. O Minelli voltou para cá e trabalhou 2 vezes no Grêmio. No Inter ele trabalhou só uma vez. Só trabalhou naquele período. Olha aí, Macedão. Ele não queria voltar. Dona Cristina trouxe um cafezinho para nós. Espetacular, Dona Cristina. Coisa maravilhosa, hein? Que bom que não é o café do Macedo. Tava com medo de ser o teu. Não ia, que tu fez aqui, eu fiquei não preocupado. Ia te deixar passar por essa. Não. Dona Cristina, prometo para a senhora que ao final desse papo aqui o Macedão vai rever a aposentadoria dele com 50 anos de carreira e 40 de Rádio Gaúcho. Não conta meu segredo. E aí eu vou passar aqui, ó, vou almoçar aqui todos os dias aqui, ó, de graça. Eu vou pagar R$1 aqui, ó. Dona Cristina vai me agradecer, Dona Cristina. Mas ela vai fechar o restaurante, Gamba. Ah, ela quer fechar também, é verdade, é verdade. Não é? Ah, é verdade. Então vou almoçar na tua casa. Eu vou almoçar na tua casa de graça. Nas 2 vezes por semana eu vou lá almoçar, comer a comida da Dona Cristina. Macedão, melhor cobertura que tu já fez? Melhor. Não foi de futebol. Não foi? Não foi. Foi a Olimpíada de 1992. Por quê? Em 92, a rádio resolveu mandar repórter, mesmo que o futebol brasileiro tivesse sido eliminado no pré-olímpico. Aquele time que tinha o Roberto Carlos. Não foi, né? Não foi. E aí eu fui fazer a cobertura. Bom, até aí tudo bem, a cobertura. Foi só tu? Só eu. E aí o que aconteceu? O vôlei conquistou a medalha de ouro. E aquela cobertura do vôlei, aquilo foi um fenômeno. História. Né? Teve o efeito de uma Copa do Mundo, no momento em que o Brasil não ganhava título, a não ser com o Senna ganhando na Fórmula 1. E aquilo teve uma baita repercussão. E eu era o repórter lá, eu era a voz do Rio Grande naquela cobertura. Era só eu aqui do Rio Grande do Sul cobrindo. Só eu fazendo. E isso teve uma repercussão muito grande, do ponto de vista profissional, repercutiu bastante para mim. 92. De Barcelona. Isso. Marcante, melhor cobertura. Marcante. Melhor entrevista, principal entrevista. Não sei se tu entrevistou o Pelé. Eu entrevistei o Pelé várias vezes. Várias vezes. Sobre o Pelé, já disse isso na rádio, a melhor das impressões. O Pelé nunca se negou a dar entrevista. Mas foi a tua principal entrevista, não? Não poderia dizer que foi assim a principal figura que eu entrevistei, né? O nosso público, né, um público de internet, público jovem, por vezes ele se depara circulando pelas redes sociais. 2 entrevistas tuas marcantes, né? Mas aí não foi polêmicas. No futebol. Não é futebol. Aí é na área política. E aí é no bate-boca ali, Sim. Foi... José Otávio Germano e Maria do Rosário. Sim, foram as 2 de maior repercussão, sem dúvida. De maior repercussão. Sim, fui amigo do José Otávio Germano, dava muito bem com ele me convidou uma vez para trabalhar na Assembleia, me convidou para ser o chefe da imprensa lá e eu era grato, porque aquilo me proporcionou, em função daquela proposta, me proporcionou eu sair da noite na rádio e assumir o Chamada Geral. Eu coloquei lá que, olha, eu vou aceitar uma proposta, vou deixar, que eu não quero mais trabalhar de noite, a minha família não me vê, etc e tal. E aí o Ranzolin disse, não, quer sair da noite, tem uma proposta para ti. E aí, aí vem aquele episódio todo ali, né, daquelas escutas que foram feitas e que o investigado não era ele, era outro, só que ele aparecia conversando com o investigado, e aquelas gravações vazaram. E aí eu fiquei atravessado com a desculpa que ele deu, que quando ele parecia falando em números, e não sei o que ele estava falando ali, mas só sei que não era a fila do Grêmio. Ele disse que a justificativa dele que aquele número estava negociando a fila para votar na eleição do Grêmio. E eu critiquei na rádio, estou dizendo, olha, o deputado está com desculpas que desafiam a inteligência alheia, porque dizer isso... Não sei o que ele estava fazendo, mas... E não era a fila de Grêmio, não. O produtor era o Rafael Sequim, disse, olha, ele está aqui, eu estava ouvindo ele ter entrado. Mas só avisa que ele vai entrar e vai ouvir. E aí nem foi uma entrevista, né? Foi bate-boca. Não chegou a ser... Não foi pro nível do bate-boca, não. Foi de contraponto forte. Mas eu não perdi a calma em nenhum momento, nem ele. É que eu estou sendo acusado... Deputado, isso é abusar da inteligência alheia, convenhamos. Não, deputado. Macedo, tu me conhece... Várias vezes tentamos ouvi-lo, desde que o Ministério Público fez ação de improbidade e o senhor não deu entrevista. Aquilo teve uma repercussão imensa, foi pro YouTube, foi... Até hoje. Pretinho Básico reproduziu, o áudio rodou milhares de vezes, né? Bom, aí depois, mas isso passa o tempo aí... 2016 foi 2016. Vazou um áudio, vários áudios do Lula, e ele falava assim de mulheres,
com desdém de mulheres. Do grelo duro? Isso, troço assim. E aí eu cobrei no programa, eu disse assim, poxa vida, onde é que estão as feministas do PT que não saem agora em defesa das mulheres, criticando a fala do ex-presidente? A Maria do Rosário, ela veio com uma desculpa, que não sei o que, com isso e aquilo, e a conversa foi, e chegou a um ponto que eu disse, Adel, olha aqui, ó. Ele falava com uma pessoa da sua intimidade. Aceito ser chamada assim. Eu não esperava outra coisa da senhora. Não, quer dizer que o machismo de bastidor, o machismo velado, na sua opinião, pode. Na minha opinião, não pode. Um abraço, deputada. A senhora fez exatamente o que eu imaginava que a senhora faria. Justificou o injustificável. Um abraço, tchau. Macedo, não é torcida. Por favor, tire ela do ar. Tire ela do ar. Quando eu disse tira ela do ar, eu fiquei mesma hora pensando se isso vai dar. O pessoal vai me cancelar por causa disso. Ao contrário, velho, comecei a olhar no Twitter, era só, para cada uma crítica tinha 20 elogios. Também foi outra que repercutiu, foi para a internet, eu ganhei um monte de pessoas me seguindo, acompanhando, elogiando, porque também achavam que era uma baita de uma incoerência, né? Aquelas pessoas que assumem aquela ideia de defensoras de uma causa, mas aí vem alguém que seu ambiente é tido como um líder, coisa e tal, pode dizer uma bobagem que aí esse tem justificativa. Sim. E foi o que aconteceu naquele episódio. As duas mais marcantes, assim. Sim, disparadamente. Que reverberou. Macedão, obrigado pelo papo. Rapaziada, tá aí o homem, vocês pediram e ele veio. Macedão conversando com a gente. Bora dar like nesse vídeo. Macedão na intimidade, o homem não sabe o que sabe fazer café. Eu sei. Arroz, eu fiquei sabendo pela dona Cristina que arroz ele sabe fazer. Arroz, feijão. Vou falar baixo aqui, dona Cristina não vai ouvir. Que siga muito tempo com a gente no rádio ali trabalhando, porque a gente gosta dele. Tá? Que siga com a gente. Bora, rapaziada. Feito. Dona Cristina. Qual que é o segredo? Segredo só quando for ao ar a senhora vai saber. Muito obrigado. Macedão, quer que eu te leve lá? Já sabe, eu preciso. Te levo lá. 50, vocês estão convidados. Estaremos aqui. É setembro? É setembro? Me confundi nas datas. Setembro.